Bom dia, nossos queridos seguidores de nosso tempo de consulta, JCJ Comunicação, jcjnews.com.br. Dizer para todos os nossos seguidores que hoje é um dia muito especial, muito lindo, e que teremos, na abordagem de nosso tema de hoje, o universo do idoso em tempos de pandemia, a grata visita de convidados especiais, como são o Dr. Eduardo Savi, o Dr. Neilson Pizzotti, o Dr. Deroni Savi, o Dr. Márcio Seabra, e que é uma honra ter eles aqui junto com a gente para tratar um tema que poucos veículos de comunicação têm desenvolvido nos últimos tempos e que tem uma importância vital para a sociedade. Um tema que representa. Bom dia, Ricardo Casanova, nosso assistente social, também uma grata presença aqui, muito valiosa para fazer parte dessa mesa. Quando eu iniciava a produção desse programa, me lembrava daquela canção maravilhosa de Clayton, que dizia, Clayton Xavier, vou voltar na primavera. Era isso que eu queria. E quando a gente fala naquelas crenças limitantes e diz, bom, se você passa agosto, meu filho, então você vai ver a primavera de pé. Se você não passa agosto, a coisa vai ser diferente. E nessa brincadeira irônica, a gente começa a tomar consciência da importância da vida. Mas, sobremaneira, quando a gente colocava aquela imagem para nossa chamada, aquela imagem de amor em pandemia, e dois idosos se abraçando e se beijando, com máscaras e com proteção, e com vinil transparente no meio deles. Um cenário literalmente nunca imaginado para viver uma experiência assim. Se você tem algo que faça a diferença em nossas vidas, é o sentido da vida, é a intensidade como a gente vive. E eu queria começar com algumas palavras trazidas de um livro muito lindo, que não vou citar o nome, porque senão vou achar que estou fazendo publicidade especial para alguém, que diz assim: cuide bem dos seus pensamentos e sentimentos, porque eles se transformarão em palavras. Cuide bem das suas palavras, porque elas se transformarão em ações. Cuide bem de suas ações, porque elas se transformarão em hábitos. Cuide bem de seus hábitos, porque eles marcarão o seu caráter. Cuide bem de seu caráter, porque ele determinará o seu destino. Essas palavras fazem parte do início do livro Sinto, Logo, Existo, do Dr. Deroni Savi, que está aqui presente entre nós. E, portanto, é uma honra. Quanto tempo passou desde que foi escrito isso até hoje? Um tempo. Esse tempo é vida. Quando a gente trabalha conceitos como a gerontologia, a psicologia aplicada à gerontologia, e a gente descobre que se tem toda uma vida
a partir da condição de idoso. E hoje estamos vivendo uma vida de outra vida. Quando a gente trouxe o tema como será o universo do idoso em tempos de pandemia, é um fazer correr a cortina e colocar em evidência aquilo que muitos não sabem ou desconhecem. E o sentido desse programa hoje é para que usemos a inteligência para o bem, trabalhando aquilo que deve ser preservado, para que possamos ter acesso a um envelhecimento sadio, ou pelo menos menos agressivamente invasivo enquanto à nossa saúde. O Dr. Deroni falava em hábitos, e esses hábitos têm muito a ver com o que depois alguém que trabalha esse conviver com os idosos nos vai contar hoje. Eu quero iniciar os trabalhos com o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo, ele é psiquiatra, ele é diretor proprietário da Vitalis Moradas Sênior, presidente da Abraço Regional Rio Grande do Sul. O doutor Eduardo, por que tem escolhido a psiquiatria? Por que tem escolhido trabalhar com idosos? Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Juan Carlos, demais participantes, bom dia a quem está nos assistindo também. A história das escolhas são longas, mas em resumo, eu fui, por influência de um tio meu, que era o médico da família, me aproximando da ideia de fazer medicina, e depois, na residência, já na área da psiquiatria, me afeiçoei em atender os idosos, e nenhum outro colega gostava disso e me perguntava, como é que tu tem paciência para atender os velhos? Né? Eu dizia, tem a mesma paciência para atender qualquer outro paciente. Então, nós vamos começar a te encaminhar, os idosos vão todos para ti. Tudo bem. E aí, como eu estava atendendo muitos idosos, por encaminhamento dos colegas na residência ainda, eu comecei a estudar mais como é que se atendia essa população. E fui me especializando, e não me arrependo, é a área que a vida me ofereceu e que eu também abri espaço e me encaixo muito bem. Então foi um navegar conforme a corrente e levantando as velas quando preciso. Estamos aí hoje na presidência da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio Grande do Sul, onde a gente ajuda muito as famílias e cuidadores a lidar com esse complexo que é a doença de Alzheimer, traz muitas repercussões familiares, basicamente com muita informação. Estamos aí à disposição deste programa. Maravilha. Doutor Deroni, nós estamos lidando com uma pandemia que literalmente está devastando o que é a saúde mental, está colocando à prova tudo que é essa diferente maneira de se relacionar com aqueles seres que temos próximos e aqueles que não temos tão próximos. Quais são as características daquelas patologias que hoje se estão dando de forma reincidente, como quadros repetitivos dentro desse fenômeno que é a pandemia, doutor Deroni? Bem, é uma pergunta ampla. Agora, no sentido de saúde mental, eu vejo que a ansiedade tem aumentado quase 10% nos últimos meses, né? A ansiedade, a depressão. Eu não acredito muito nessas pesquisas, eu acho que é muito mais do que 10%. Né? Acho que é bem mais, porque eu vejo as pessoas angustiadas por várias razões, né? Angustiadas por razões, assim, a própria realidade está se apresentando de uma maneira bastante confusa, porque hoje se tem muita dúvida o que é verdade, o que não é. Existe uma polarização política muito grande, existem muitas narrativas que não é fácil para uma pessoa
acostumada a viver num certo ritmo ao longo da vida, hoje nós vivemos um momento de extrema aceleração, né? Aceleração que as redes sociais também causam ansiedade, né? E também depende de como cada um usa isso. Mas eu vejo que as fobias, a depressão e a ansiedade têm apresentado uma alta maior, e também isso leva as pessoas a outros tipos de conflitos, porque é um momento da pessoa, nós nunca estivemos tão próximos da fragilidade de qualquer um de nós ter uma doença e morrer, né? Isso está sendo muito enfatizado pela mídia também, e isso leva as pessoas a muitos conflitos da busca mais profunda, assim, daquilo que eu chamo de ansiedade sagrada, que é um nível de ansiedade onde a pessoa mas as pessoas começam a se perguntar, será que, o que vale a pena na vida? O que é essencial? Qual é o sentido da vida, né? Então, é preciso perceber que a própria ansiedade, ela é natural e necessária na nossa vida, né? A sua completa carência também é um problema. Então, a ansiedade nos mostra as crises e as oportunidades. Agora, existe também uma dimensão mais profunda, que num momento como esse as pessoas estão em contato, né? Buscando o verdadeiro sentido da vida, das coisas, da compreensão. Não sei se eu respondo. Sim, com certeza. Doutor Pisucci, nos últimos tempos você tem comentado como, de alguma forma, no seu modo de ver, a fitoterapia também está acompanhando essa pandemia de uma forma preventiva. Aquilo que se deu chamar de comorbidade, até que ponto as comorbidades têm a ver com a prevenção e até que ponto a fitoterapia também pode ajudar em algum momento a prevenir isso, e tentando ser breve em quanto a pontos mais marcantes. A gente está recorrendo à fitoterapia nesses momentos de pandemia, a gente está se interessando para cuidar daqueles fatores que são fatores de risco numa população de risco. Bom dia. Bom dia a todos aí, os meus colegas e participantes aí. Assim, o Juan e demais participantes, como já na outra live que nós tivemos em relação à fitoterapia, a fitoterapia ou a homeopatia tem uma visão diferente da alopatia que está aí, né? Então, nós investimos no doente e não na doença. Então, por exemplo, o Deroni acabou de falar em ansiedade, né? Nós temos plantas medicinais que controlam a ansiedade, mas, no entanto, né, nós temos um sistema médico hoje no mundo inteiro que só vê o lado das ciências exatas. O mundo médico, que é dinâmico e variável, ele é visto mais ou menos que nem as ciências exatas. Então, para a ansiedade, nós temos vários fitoterápicos que tu, usando, tem um efeito muito bom e sem praticamente efeitos colaterais não existem, né? Então, quando eu invisto com uma quantidade enorme de substâncias químicas e tem um fitoterápico, que é o dito fitocomplexo, né, eu estou dando, já tivemos na ocasião anterior, falando sobre como age esse fitoterápico. Não é uma substância química, é um conjunto de substâncias químicas. E essas substâncias químicas que tem o principal chefe, por exemplo, a valeriana, o principal chefe da substância química lá, é um medicamento ou uma substância química que tem um efeito sobre a ansiedade. Mas, junto com esses 20, 30 substâncias químicas que tem no fitocomplexo, é como eu disse na outra live, uma abre uma portinha que devia estar fechada, outro fecha uma porta que deveria estar aberta. É mais ou menos assim que nós vimos. Então, hoje, falando em tempos de pandemia, eu não posso falar em hidroxicloroquina. Na urgência, sim. Mas, para evitar isso, nós temos várias
fitoterápicos que põem a pessoa imunologicamente competente para vencer qualquer vírus. Então, o que nós fizemos com a alimentação hoje é uma desgraça para o nosso corpo. Então, nós temos hoje imunidade baixa, ansiedade, depressão, psicoses em geral, e isso o Deroni o Deroni e o doutor Eduardo podem ter mais conhecimento sobre o assunto, né, e falar, mas nós vimos que a doença mental no idoso ou no jovem hoje está mais ou menos equivalente, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo aí, o que nós podemos fazer na fitoterapia? Continuar preparando o doente para que numa próxima pandemia nós esteja com o corpo imunologicamente competente para vencer isso e não ter o medo. Apesar de que, como diz o Deroni, nós temos hoje uma mídia conivente com o terror, não é? O que se põe aí na mídia, a realidade não é essa. Então, nós ficamos vendo a população entrando em pânico, porque eu já atendi como clínico até ali nos postos de saúde, pessoas, doutor, eu vou me matar, porque antes de morrer do vírus eu me mato e é ligeirinho. Então, isso quer dizer o quê? É o máximo da depressão, né, do pânico que a mídia coloca na cabeça das pessoas, que tem pessoas que se perdem no mundo, né? Então, nós, como fitoterapeutas e homeopatas, tratamos o doente e não a doença. Todas as pessoas que tratam comigo, chegam nesse período aí de pandemia, coisa, eles sabem que estão mais competentes que outros. Nós sabemos que várias situações no nosso mundo que vivemos baixam a imunidade. Um choque emocional pode baixar a imunidade, um choque térmico pode baixar a imunidade, mas nós, com esse conjunto de substâncias químicas da fitoterapia e a energia que nós enxergamos na homeopatia, que é só, já disse outra vez, para explicar a homeopatia é só a física quântica, né? Então, isso. E o idoso, gente, o idoso para nós está no mesmo, praticamente na mesma situação que os jovens. Só tem uma coisa que eu vivo salientando para a pessoa idosa que eu atendo, ó, além de tudo que nós temos na área médica, tudo que se tem aí para diminuir a quantidade de doenças que aparecem, ainda assim nós temos no código genético o envelhecimento. Isso até hoje, ciência nenhuma conseguiu mexer nesse sistema. E todos nós, médicos, soubemos que com o envelhecimento nós perdemos a capacidade de adaptação e perdemos a capacidade de reação aos agentes externos. Eu, com 20 anos, poderia ouvir uma notícia dessa emissora aí que com a maior naturalidade. Hoje eu posso me impressionar com ela, né? E é isso que está acontecendo. Então, nós, na fitoterapia, temos por norma tratar o doente, deixar ele numa pandemia, vírus ou bactérias ou fungo, se tiver alguma agressão externa, que o nosso organismo esteja apto a enfrentar isso. E assim com toda a natureza. Eu já falei daquela teoria da física quântica, da matriz S, né? A teoria de bootstraps, né? E na natureza, né? Que a natureza toda é dinâmica e se nós ver ela como uma coisa dependente da outra, nós vamos ver que uma cobra tem como meio de defesa dela o veneno. E nós, o que temos de defesa? O nosso sistema imune, que é perfeito. E que hoje eu posso dizer assim, que o grande problema da pandemia não é o vírus. Nós investimos milhões, bilhões em vírus e esquecemos de investir os bilhões em estudos das nossas defesas. Nossas defesas são muito mais perfeitas, porque nós somos o ser, o topo da escala zoológica, né? O ser mais perfeito. Eu acho que é. Seguinte, eu quero
eu quero pedir a palavra para o Ricardo Casanova e seguidamente para o Dr. Márcio Seabra, que vocês de alguma forma se encontram com o lado mais interessante e social da situação. Vocês lidam com a pessoa pública, com o ser que vai em busca de ajuda e, sobretudo, Ricardo Casanova, você, quando se formou em assistência social, imagino que também, assim como o doutor Eduardo se encontrou com a vocação, e essa conexão, de alguma forma, vem de encontro com essa necessidade de se sentir útil ante necessitados. Como tem sido e como é essa experiência hoje, lidando com idosos aqui em Gramado? Porque uma coisa é o que a gente imagina que é Gramado e outra coisa é a realidade. Sim. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, vocês me escutam bem? Bom dia. Escutamos. Certo, passei por alguns problemas técnicos aqui, acho que agora já está resolvido. Peço desculpas por não ter começado desde o início, mas foi problema da máquina, além dos nossos aqui. Eu peço também desculpas por estar usando Sem máscara, problema. mas é que eu estou aqui na secretaria e a gente, né, tá com outros colegas próximos, então eventualmente pode tocar o telefone, mas vamos tentar contornar essas situações aí para tentar contribuir o máximo com vocês. É uma discussão muito interessante. Eu me identifico com a temática não só porque estou mais próximo da questão dos idosos, mas também porque eu tive uma caminhada no núcleo de pesquisa da professora Leônia Capaverde Bula, na PUC do Rio Grande do Sul, onde se trabalhava também com a questão da gerontologia. A professora Leônia participou de um estudo do perfil do idoso no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns procedimentos desse estudo. Em relação à questão da identificação com a temática, a minha foi um pouco diferente. Eu tive uma caminhada primeiro na área exata. Eu vim da química, eu fiz um ano de medicina, depois fui para a química, trabalhei com pesquisa em biociências, trabalhei com pesquisa relacionada, inclusive, ao resveratrol, uma substância que se percebe aí que tem um potencial antioxidante e que auxilia na longevidade. E aí depois, em um certo tempo, eu saí da química e fui para o serviço social, onde continuei até a pós-graduação. Mas, de certa forma, o tema sempre esteve no meu panorama de estudo. Bom, diretamente ao assunto, em relação a como Gramado e como a população idosa de Gramado tem vivenciado a questão da pandemia, eu tenho que referir que a gente, logo no início, quando se percebeu a possibilidade de ter uma queda da questão econômica da população ativa, os idosos, naquele momento, eram os mais protegidos, porque alguns já estavam recebendo aposentadoria, outros já estavam recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, esses rendimentos não foram afetados no início. O que aconteceu? Os idosos, logo no início da pandemia, foram o centro de sustentação de muitas famílias vulneráveis, né? Então, foi interessante perceber que o próprio status do idoso no seio da família acabou se modificando naquela circunstância, né, em que antes se via, muitas vezes, um idoso que ficava à margem do processo social. Naquele momento era o cerne que estava dando, inclusive, sustentação econômica para o restante da família. Então, foi muito interessante perceber essas questões todas. Tinha um professor meu da psicologia social que referia que, em situações extremas, a fome ela chega primeiro na cabeça, depois no estômago. Então, assim, a própria possibilidade de não ter acesso ao alimento já trouxe para muitas pessoas uma ansiedade muito grande em termos de coletividade. Tanto é que a gente percebeu aqui na assistência social um salto de demanda pelo benefício eventual de cesta básica de cerca de 8 vezes, né? Então, assim, a população veio em massa buscar esse benefício, o que demandou
do município um incremento nos recursos para essa demanda, mas a gente percebia que as pessoas ainda não estavam, de fato, vivenciando a fome concreta, era uma fome subjetiva, pela necessidade, né, de garantir o alimento para a sequência. Então, a gente teve todo um cuidado de não trabalhar na perspectiva da distribuição de alimentos, mas sim na questão da concessão de cesta básica, com critérios. Então, a pessoa passa por entrevista e aí se verifica tudo isso. Essa metodologia nos garantiu que a gente ainda tenha hoje alimentos para aportar nessa demanda de cesta básica. O que aconteceu, então, voltando à questão do idoso? O idoso que vinha nessa situação de muitas vezes deixado à margem, né, ele passou a ser centro em termos econômicos da família. Entretanto, o distanciamento, né, aí a gente vê numa outra... Isso eu falo na questão dos idosos da classe social menos privilegiada, né? O inverso a gente tem percebido dos idosos, da família dos idosos que são de famílias com mais recursos, onde eles não tiveram esse papel de centro. Só um momentinho. Desculpa, só porque o telefone está tocando. Mas a gente percebe que... Só um momentinho de novo. Prefere atender, Ricardo? Não, eu passei aqui para o colega atender. Okay. Então, assim, a gente percebe, retomando, que para os idosos das famílias onde não havia necessidade desse recurso, onde a família conseguia se manter, onde a família consegue se manter sem esse incremento, esse idoso não só continuou à margem do processo social da família, como muitas vezes ele ficou segregado e sem ter o arcabouço do afeto, né? Nem físico e nem de proximidade pelos meios de comunicação virtual, aí, telefone. Então, esses idosos acabaram aumentando subjetivamente um nível de sofrimento, experimentando um nível de sofrimento maior do que os idosos das famílias menos abastadas. Isso é um fenômeno bem interessante, que a gente está, inclusive, trabalhando em termos mais científicos para produzir estudos, né? Porque a gente não pode deixar também de lado essa questão científica aí do resgate, né? Desse momento histórico tão importante. Então, dessa forma, a gente percebe, inclusive, o aumento de violações contra o idoso, mas o idoso de uma classe social mais abastada, e isso também é curioso. Porque a assistência social não lida somente com a questão do idoso ou com as famílias de baixa renda, e sim com as questões de violências também, violências sociais. Então aí chega até nós denúncias do Disque 100 para abordar, por exemplo, idosos que estão sendo negligenciados ou que não têm acesso a questões de recursos mesmo médicos, e a gente vai perceber e se trata muitas vezes de um descaso, às vezes, dessa família frente a esse ancião. E aí eu queria também resgatar com vocês aqui, porque idoso, a gente lida, né, na perspectiva a partir de 60 anos, mas a Organização Mundial de Saúde reconhece algumas faixas diferenciadas de idosos, de envelhecimento. Até trouxe aqui, se reconhece de 45 a 59 anos o adulto de meia idade. O idoso, propriamente dito, é de 60 a 74 anos. O ancião, de 75 a 90 anos, e a velhice extrema a partir de 90 anos. Veja, a partir de 60 anos, teria pelo menos mais 3 categorias, e ainda se fala aí de uma quarta idade, além da terceira idade, uma quarta idade. Isso é importante em termos populacionais, em termos de políticas públicas, porque cada faixa etária dessas vai trazer demandas específicas e demandas comuns também. Então, por exemplo, a política pública que aporta para o idoso de 60 a 64 não pode ser a mesma, com os mesmos critérios, para o idoso que está em velhice extrema, de 90 anos, por exemplo, que vai trazer, por exemplo, muito mais demandas relacionadas à mobilidade, à questão do cuidado. Então, tudo isso traz para o cenário da assistência social alguns desafios que a gente também está
tentando contornar, porque existem, aliada à questão do idoso, todas as outras demandas de violência contra a criança, violência contra a mulher. Isso também faz com que a gente, a cada momento, tenha que se reinventar com os arcabouços, né, teóricos, metodológicos que temos. Ainda, outro fator que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para não deixar passar, é que em 2019 e 2020, a gente está passando, no Rio Grande do Sul, por um marco de virada histórica quando se fala em faixa etária, né? A partir de 2019, a população de idosos no Rio Grande do Sul, ela supera a população de crianças, de crianças de 0 a 14 anos. Né? Isso é uma virada, né, da pirâmide que começa a se apresentar, e essa é a tendência, né, para os próximos anos. Ricardo, eu quero te dizer que eu fico gratamente surpreso com as colocações que tu acaba de manifestar, porque nos abre uma janela enorme para enxergar um universo que talvez a gente não tenha toda essa informação. E eu quero pedir uma ajuda ao Dr. Márcio Seabra, que o Dr. Márcio me ceda um momentinho, sim? Até porque eu sei que em todo aquilo que tem a ver com a violência doméstica, em todo aquilo que tem a ver com o direito do cidadão, essa faixa etária do idoso, essa população do idoso, ele está precisando e, de fato, está solicitando ajuda judicial, jurídica. E eu sei que você tem muito para nos informar. Mas temos aqui uma situação que o doutor Eduardo tem nos facilitado essa oportunidade de consultar com ele, de estar com ele, e ele já tinha pautado um compromisso, e ele está com muito pouco tempo. Então, se você me permite, doutor Márcio, eu vou pedir a palavra para o doutor Eduardo, porque assim, doutor Eduardo, você vive no dia a dia essa realidade um pouco que o Ricardo acaba de colocar, sim? Dependendo da condição econômica, financeira, relação com as famílias, que é o que hoje mais precisa ser atendida nessa população com a qual você trabalha no dia a dia, doutor Eduardo. Então, realmente peço desculpas por ter que adiantar, né, em função do outro compromisso, mas as dificuldades das pessoas que têm problemas no envelhecimento, e aliás, eu gostei muito de um trecho da fala do Pizzuti e também da fala do Ricardo, aí tentando trazer um pouco elas para cá, no sentido de que não adianta a gente querer criar uma imunidade quando já começou a pandemia, né? E também não adianta, trazendo para o idoso, a gente querer criar um estilo de vida diferente quando chegarmos na velhice. Todas essas questões a gente tem que começar a trabalhar elas desde a infância, adolescência, em outras faixas etárias, como disse o Ricardo, né? E a gente vai envelhecer conforme a gente viveu os outros anos da nossa vida. As comorbidades que atingem as pessoas durante a pandemia, durante a doença pelo coronavírus, são o que mais está trazendo a letalidade, o que mais causa os óbitos. As pessoas não morrem por serem velhas, por terem muitos anos de vida. A velhice não é uma doença, a velhice é uma condição do tempo acumulado de vida. Elas morrem pelas suas comorbidades, e isso pode acontecer em outras faixas etárias também. As doenças cardíacas, as doenças pulmonares, outras questões circulatórias, outras doenças, asma, por exemplo, um pouco menos, mas doenças que acometiam a pessoa antes, principalmente as cardiopatias e as pneumopatias, do coração e do pulmão. Então, trazendo esse contexto, foi bem lembrado a questão das idades e como a gente vai envelhecendo. E aí entra um pouco que o Beroni trouxe também, da ideia de que se a gente tiver, ao longo da vida, trabalhado um pouco a nossa saúde física e a nossa questão emocional, provavelmente, em tempos de pandemia, nós vamos ter uma outra condição de enfrentamento. Nós vamos estar mais fortes, física e emocionalmente. O que, na minha prática diária, eu vejo mais são aqueles pacientes
mais debilitados, aqueles idosos que têm, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, tiveram um AVC na forma de isquemia ou na forma de hemorragia, que seria o derrame. E esses pacientes estão com condições mais frágeis para enfrentar situações mais extremas com a pandemia. Além disso, juntando com o que disse o Ricardo, eles também têm condições mais frágeis do ponto de vista social, porque muitas vezes, como é uma pessoa que não produz mais a família, não produz mais, talvez tenha um rendimento financeiro, e isso algumas vezes, o Ricardo faz até alguma exploração financeira dessas pessoas, e talvez o Márcio possa acrescentar depois disso, uma proteção desses idosos também, mas, por outro lado, eles trazem também uma dificuldade social. As famílias tendem a deixar essa pessoa mais de fora dos seus processos, a excluir elas da sua família, e faz com que os outros, não tem muitas condições, para quem causarem, tem poucas condições de interação, acabam ficando à margem de todo o processo. E uma situação também que foi bastante comum, os hospitais, logo no início da pandemia, decidiram que quem internasse com o coronavírus positivo tivesse restrição de visitas, não poderiam os familiares visitarem, ninguém poderia estar acompanhando. Agora vocês imaginem uma pessoa com Alzheimer que não entende o que está acontecendo, e se você explicar agora, até o final dessa live, ela vai ter esquecido e vai estar comentando o que está acontecendo. Imagina ela pegar o vírus, precisar de um hospital e não poder estar com alguém acompanhando. Então, isso é uma situação bastante extrema e que a gente se valeu, então, do jurídico, dos advogados, para recorrer a essa decisão no Ministério dos Hospitais e essas pessoas, sim, poderem ter um familiar ou um cuidador contratado para ficar acompanhando, no sentido de estar sempre do lado e estar sempre tentando esclarecer o idoso e diminuir com isso a potencial ansiedade que se criava em caso de agitações muito severas. Então, para encerrar essa fase, talvez eu consiga ficar um pouco mais, para poder, nessa fala, encerrar, assim, a ideia de que é um contínuo o nosso envelhecimento, ele vem desde o início e que trouxe o que a gente trouxe, então, lá no início é bem importante da gente contextualizar a nossa vida ao longo dela e da gente saber que a velhice não é uma doença, senão ninguém vai querer ser velho, a gente vai querer morrer antes, isso seria muito triste também abreviar a nossa existência nessas idades que o Ricardo nos trouxe que vão longe. A gente conseguir ao longo de toda a vida, isso vale para nós, isso vale para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos netos, e incentivar que eles já consigam entender esse processo ao longo da vida, o envelhecimento que se apresenta e cultivar a saúde física e emocional já desde cedo, seja na alimentação, seja nos hábitos, seja no caráter, como dizia a frase de Eremino Bispo dele, a gente vai ter um resultado melhor ao longo de toda a vida. As pandemias podem nos pegar quando formos crianças, jovens, adultos ou velhos, e a gente vai ter um pouco mais de condições para enfrentar isso. E não esquecendo sempre que a gente pode estar numa situação delicada, mas pode ter alguém do nosso lado precisando um pouco mais da nossa ajuda, em situação mais delicada ainda, e isso é bastante comum na população idosa. Então, que a gente possa também estender o nosso olhar e o nosso abraço virtual, o nosso apoio, sempre que possível, para essa população que demanda mais atenção. Doutor Eduardo, muito obrigado pelas palavras. Eu faço o pedido, assim que a gente tiver oportunidade, precisamos dar continuidade a este tipo de abordagem, porque seguramente vai ser muito útil, tanto para aqueles que estão ingressando na etapa da velhice, da condição de idoso, quanto aqueles que estão com uma pessoa próxima e que precisa entender a importância da permanência, da presença, do cuidado e tudo aquilo que pode, de alguma forma, ajudar a superar essas instâncias que são difíceis para todas as faixas etárias, muito provavelmente, como você colocou, para o idoso ainda é mais complicado. Doutor Eduardo, muito obrigado e nós agradecemos muito a sua participação. Até a próxima. Doutor Márcio, eu queria colocar aqui uma questão que é muito importante. Obrigado por ter cedido esse espaço. Existe a violência doméstica e existe uma violência
com vítima no idoso. Por incrível que pareça, a pior de todas as violências é gerada pela negligência, e a negligência é fruto da ignorância, muitas vezes, do despreparo. Os jovens hoje têm pouca tolerância, têm pouca capacidade de superar a frustração, e quando tem que conviver com o que nós chamamos de conflitos intergeracionais, não entender a um idoso representa geralmente a primeira condição prévia à violência, seja psicológica ou seja de fato. A gente tem escutado denúncias de quienes agredem os idosos, de quienes não entendem, isolam ou colocam sob pressão psicológica, e isso está se repetindo. Estou certo, doutor Márcio? Certíssimo, professor. Bom dia, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. O que nós estamos vivendo neste momento é uma situação muito delicada. Nós já falamos, como o senhor disse, da violência doméstica contra a mulher, inclusive que nesta pandemia teve um aumento de 70%, né, nos casos denunciados. Então, sempre quando nós falamos em denúncias, realmente os números reais são bem maiores. Doutor Márcio, se me permite interromper, porque é importante, a gente tinha se esquecido no início que nós estamos no mês de setembro amarelo, e estamos necessitados de abordar a patologia, o suicídio. O suicídio, ele existe, é um fato e uma consequência que nós vivenciamos, às vezes, com surpresas muito grandes. Então, depois nós abordaremos esse tema também dentro do que é um marco referencial, porque temos muitos jovens avalados e muitos idosos, e o caminho do suicídio, ele está num grauzinho, está muito perto. Então, é um tema que não podemos deixar de lado. Desculpa, pode continuar. E não fica distante a violência contra os idosos, não é? Hoje nós somos uma população brasileira de mais ou menos 210 milhões de habitantes. De idosos, a população de idosos, a cada ano, ela aumenta. O Brasil, a cada ano, fica mais idoso. A população idosa aumenta, não é? E nós somos hoje, os idosos são mais ou menos 30 milhões de habitantes. O que se observa é um crescimento anual da violência contra os idosos, mas um crescimento diretamente ligado à população idosa, que também aumenta. Um dado muito preocupante, professor e telespectador, é que em março deste ano, quando o isolamento social começou, fevereiro ou março, foram mais ou menos 7 mil ligações no Disque 100, 7 mil denúncias. 3 mil denúncias no Disque 100. Em abril, aumenta-se para 8 mil denúncias. E maio, para 17 mil denúncias. Então, em 3 meses, o Disque 100 recebeu houve um aumento de 500% maior no número de denúncias. Isso é muito preocupante, porque isso foram os casos denunciados de violência contra o idoso. Então, os casos são muito maiores. E, principalmente, pegando o que o doutor Ricardo falou, com o isolamento social, a queda na renda, muitas pessoas desempregadas, o idoso ele se tornou a pessoa o provedor da família. Então, o número de violência patrimonial contra o idoso aumentou também significativamente. Né? E o Estatuto do Idoso, né? E quando nós falamos de idoso com 60 anos ou mais, os nossos idosos jovens, porque idosos com 60 anos são idosos jovens, passam a sofrer, neste período da pandemia, um aumento de 500% a mais
no número de violência, tanto patrimonial, o abandono, a negligência, a violência física. E aí vai muito o que o professor Deroni falou, que essa parte da ansiedade, essa parte da convivência, assim como na violência contra a mulher, o idoso vem sofrendo muito mais com essa pandemia estando dentro de casa até mesmo do que estando fora, porque se colocamos os idosos dentro de casa para protegê-los, e na verdade o perigo está dentro de casa, porque 83% dos casos de violência contra os idosos são cometidos por alguém da própria família. Então, é uma situação muito preocupante. Doutor Márcio, existe uma situação que todo mundo sabe, que é a questão de como lidam os jovens com os velhos, com os idosos. E tem se repetido um comportamento. Os jovens são vectores de contágio. Então, muitas vezes, os jovens saem para a festa, saem para um churrasquinho, saem para aquilo, mas existe um marco de, eu não sei se chamar irresponsabilidade, indiferença, subestimação com relação ao cuidado daquele que é um idoso dentro da família, dentro do lar, que virtualmente deixa em condição de vulnerabilidade quase que gratuitamente, ou seja, poderia se impedir, contagiando, às vezes, um jovem volta para casa e me contagia o avô e todo o idoso da casa, e é toda a família que lida com as consequências. Eu vejo, assim, doutor Eduardo, você, já que eu vou aproveitar a promoção de que você ficou um pouquinho mais, sim? Esse momento é um momento difícil, dentro do angustiante do quadro do idoso. Saber que ele tem uma expectativa de ser cuidado de uma forma e acaba não sendo cuidado, sim? E ele sente aquilo, porque os idosos, se têm uma maior sensibilidade ao lado afetivo, coisa que os jovens, por diferentes situações e motivos, não têm, e, portanto, temos que lidar com essa situação de fora. Você, como médico, observa a realidade do núcleo familiar, do entorno. E o que se pode fazer nesse sentido? Então, Juan Carlos, tem muitas ações que a gente pode fazer, né? Como eu disse, ações que não precisam esperar por uma pandemia para serem feitas, né? As ações que o Márcio estava trazendo, esses aspectos da violência, esses números, eles têm acontecido nos outros anos também. Então, desde de ações de políticas públicas que a gente pode cobrar dos nossos governantes que sejam realizadas, até dentro das nossas próprias casas. Como o Márcio bem disse, a violência acontece de forma doméstica, né? Então, a denúncia, eu disse que sem serve para isso também, porque um vizinho que escuta um idoso sendo agredido e não faz uma denúncia, ele também, de alguma forma, está participando está sendo conivente com essa agressão, né? E principalmente no primeiro aspecto da tua fala, Juan Carlos, da gente poder educar as nossas crianças e os nossos jovens do que são as pessoas mais velhas, porque elas futuramente serão as pessoas mais velhas também, farão parte disso. Então, a nossa consciência de que uma geração ela existe em função de uma geração à frente, ou seja, dos mais idosos, mais velhos, terem dado a possibilidade que a gente tenha chegado até aqui, da gente poder olhar a sabedoria do processo todo que foi construído. Mas o meu avô não sabe lidar com o celular, não sabe lidar com a internet, não consegue fazer uma live agora. Mas na época do teu avô, ele tinha que pegar uma enxada, uma gadanha, eu lembro muito do meu avô, e tinha que criar uma horta para vender o produto, tinha a vaca para fazer o queijo, o porco para banha, e tudo isso que fez com que a gente girasse o mundo para que a tecnologia em algum momento pudesse ser incentivada e crescer também economicamente e ter o que a gente tem hoje. Então, se a gente puder trabalhar na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, pelo respeito a quem tem mais idade, provavelmente essas próprias pessoas, tanto os crianças quanto os jovens, vão se beneficiar dessa semente que a gente está
colocando lá desde o início, né? Essa continuidade é muito importante. A gente não pode olhar como algo diferente, assim como existe a violência do idoso, existe a violência da mulher, existe o preconceito de gênero, enfim, que a gente possa olhar isso de forma linear, que os direitos humanos, eles pertencem a todas as categorias, e a gente puder, então, se dedicar a todos que têm um pouco mais de dificuldade e ajudá-los, né? E, fundamentalmente, mudar o nosso nível de educação e de respeito em relação a essas pessoas que sofrem do preconceito, vai fazer com que também a gente, quando chegar em mais idade, possa ser respeitado e usufruir disso que a gente está plantando desde antes, né? Então, o nosso apoio passa também pela nossa educação e pela nossa cultura. Obrigado mais uma vez pelo espaço, Juan Carlos, demais participantes, quem está acompanhando até aqui. Eu fico mais uns 2, 3 minutos e aí realmente eu saio pelo outro compromisso. Obrigado. Ricardo, eu tenho escutado com muita atenção o doutor Eduardo e tem me lembrado alguns amigos da Seisho Noe e da cultura japonesa que tem um reconhecimento pelos seus ancestrais, pelos seus pais e seus antepassados. E a gente observa que uma cultura como a cultura japonesa, que venera os anciãos, sim, os idosos, curiosamente são culturas com uma população longeva, sim? E isso nos remete a uma situação que pode parecer cruel o que vou dizer, mas é assim, a gente não gosta de ser número, mas em algum momento a gente é um número. Quando a gente é hospitalizado, a gente é mais o paciente do quarto tal, é mais o paciente número tal. E se tem uma questão com a qual a gente tem que lutar é com a desumanização social. E estou dizendo isso porque se nós avançamos para um nível de crescimento permanente da população idosa, será que nossos gestores em saúde estão tomando consciência da importância de ter políticas públicas que possam justamente atender essas necessidades de hoje e para o futuro próximo, Ricardo? É bem interessante a tua pergunta, do professor. Eu trago um exemplo bem emblemático da prática. A gente, na assistência social, lida com pessoas em situação de rua. E uma boa parte dessas pessoas também é idosa. Eventualmente, aconteceu um caso em que um idoso, em situação de rua, apareceu e ele tinha muita dor na perna e também algum comprometimento mental. Nem toda pessoa em situação de rua ela tem a sua higiene precarizada, mas esse idoso tinha. Então, o cheiro dele não era agradável. E nós fizemos o atendimento dessa pessoa em situação de rua, e quando verificamos que ele tinha muita dor na perna, o levamos a um hospital, e qual não foi a minha surpresa, ao chegar ao hospital, e também sabendo que ele tinha sido atropelado, né? Não foi um atropelamento muito forte, enfim, mas ele caiu e machucou a perna. Chegamos ao hospital e foi muito difícil naquele hospital, eu não vou citar a cidade, enfim, eu não trabalhei só em Gramado, trabalhei em outros municípios também. Chegando ao hospital, a gente não conseguiu que ele fosse prontamente atendido com todos os recursos disponíveis no hospital. E aí, primeiramente, eles simplesmente deram um medicamento para dor e mandaram embora. Eu estava junto, como assistente social, e insisti com o médico para que pelo menos fosse feito um exame, um raio-x, para verificar a dor. E o médico, insistindo, perguntou minha formação, se eu era médico, enfim. Eu referi que não, que era assistente social, mas, né?
E ele insistiu dizendo que não era o caso, que ele já tinha avaliado, e o caso é que ele não tinha nem tocado no paciente, e reclamando sempre do cheiro, né, dizendo que nós tínhamos que ter dado um banho no paciente antes de ter levado para o hospital. E a minha revolta começou a ficar um pouco grande, e eu insisti para que ele fizesse o exame de raio-x, e ele disse: nós não podemos gastar dinheiro com pacientes que não são investíveis. E aí é o cerne da questão que eu queria trazer, né? E aí até eu trabalhei na saúde, eu trabalhei 10 anos na biociências, na formação de médicos, inclusive, e aí se fala muito em humanização da atenção médica, e aquilo me chocou bastante. Eu fui procurar o tema, porque existe fato, assim, existem critérios para tu mensurar se o paciente é investível, merece investimento ou não. Existe. Isso também acontece, certamente, quando está num leito ali, né? Tu tem que escolher entre um paciente e outro. Eu tendo a dizer, mesmo não sendo médico, que eventualmente um idoso vai ser preterido, né? Pela sua condição de idade, não sei aí, não tenho esses dados aprofundados de investibilidade. Mas, veja, o que eu quero trazer é a questão sociológica e até ética da questão, pessoas investíveis, né? Nós temos as culturas orientais, como tu bem falou, né, que são, por vezes eu li, né, que isso era uma mazela do capitalismo, que fazia das pessoas que são produtivas as mais importantes. Esse argumento cai por terra quando tu vê, por exemplo, o Japão, que é uma sociedade capitalista e tem esse respeito ao idoso. Então não é por aí, né? Então, quais são as questões que fazem com que culturalmente o idoso seja valorado para além daquilo que ele produz como mercadoria, né? E não me é estranho se a gente for pensar nas questões sócio-históricas da nossa formação colonial também, enquanto Brasil, né? Tudo isso porque o Brasil, enquanto formação, a gente vai ver as abertas da América Latina, tu vai ver a formação do homem cortês, enfim, mas sempre voltada à questão da produtividade, né, laboral. Então, talvez isso tenha a ver com essa relação que hoje a gente percebe em mensurar aqueles que são investíveis ou não, quando, na verdade, se sabe que os idosos, onde eles são reconhecidos como importantes no seio familiar, se traz a questão de toda a cultura, de todo o ensinamento e e respeitar o idoso é respeitar a si mesmo no futuro, né? Então essa consciência que a gente tem que acabar por despertar na nossa sociedade. Respondendo à pergunta, não, de fato não estamos preparados, e a gente, em termos de política pública, temos que avançar ainda mais para trazer o idoso para o cenário de população investível. Existe uma questão, e eu quero passar isso para o doutor. Pode? Eu só ia complementar o que o amigo, colega está falando aí, de que o problema desse respeito ou não começa pelas universidades, né? Nós temos faculdades de medicina que não preparam o médico para ter um atendimento humanizado. Nós hoje preparamos médicos para praticamente pedir exames, ver resultados e tomar uma atitude em relação ao que se descobre. Não tem mais a conversa com o paciente. Uma dor de cabeça pode ser do pé, do estômago. Então, esse tipo de coisa começa pela formação médica. A falta de respeito, então, desse colega aqui, que atendeu um indigente lá e disse que não... Doutor Pissucci, é como preparar profissionais para atender clientes? É isso que está me dizendo? Na realidade, hoje, a preparação médica é para preparar apenas o cliente que está ali na frente, não é preparado para atender um ser humano que está ali na frente, né? Então, isso é a falta da humanização da medicina, que já vem há muito tempo, né? Nós precisaríamos ter umas faculdades de medicina que fizesse com que saísse
primeiro médicos formados para atender seres humanos, e não a doença que está lá, apenas. Então, esse caso que ele relatou aí, desculpe, tá? O nome do rapaz... Ricardo. Não está na tela e aí eu me esqueci. Ricardo, então, né? O que ele expôs aí desse atendimento indigente é o típico da situação em que não está atendendo o necessitado, ele está atendendo a doença que provavelmente ele iria descobrir, ou coisa assim, não precisa de exame pronto, né? Então, isso é um objeto, e a medicina se materializou em tudo isso aí que a gente está vendo. Então, o dia que as faculdades de medicina começaram a pensar em formar médicos para atender o ser humano, as coisas podem mudar. Hoje, nós atendemos as pessoas, ou uma grande parte dos colegas atendem a pessoa como o doente, pronto. E suas necessidades de exames complementares ou não, né? Hoje se pede tanto exames complementares que, com uma boa história, um bom diálogo, se chega à conclusão de diagnósticos precisos só com a história e exame físico. É só para ilustrar isso que o Ricardo colocou aí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gratidão. Doutor Deroni, quando você deve estar escutando tudo isso e se lembrar aquela capa de seu livro, Sinto, Logo Existo, sim? E lembrar o que é a evolução do ser humano, para onde está indo a mente e o corpo do ser humano. Nós estamos lidando hoje, como disse o Yuval Harari, com seres que se relacionam melhor com a inteligência artificial ou com os animais, com os mascotes, do que com os seus pares. Então, esse sentir para logo existir representa o que hoje? Esse se preparar psicologicamente para lidar com o outro, que esse outro já não é o mesmo. Você me dizia, hoje eu estou fazendo palestra, treinamento, professor. A gente trabalha como lidar com a ansiedade, com a depressão. E o que está acontecendo? As pessoas realmente estão aprendendo? Estão querendo aprender? Se estão abrindo a fazer dessa experiência da pandemia uma etapa de aprendizado? Nós estamos fechando cada vez mais ou nós estamos humanizando cada vez mais? Estamos aproveitando essa oportunidade dessa transição? O áudio, doutor. Então, eu quero dizer uma coisa que vai chocar alguns, dizer que nós nunca estivemos tão humanizados quanto agora, mas num pequeno percentual. Realmente tem muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para aprender, mas é uma mínima parte. Porque a maioria está num processo de desumanização e desagregação de valores. E nós estamos perdendo a conexão com muitos dos valores tradicionais que vem da sabedoria tradicional, assim, da humanidade como um todo. No Oriente se preserva um pouco mais isso. Mas mesmo no Japão, existe assim toda uma população super tecnológica que também está perdendo a noção disso. Isso me lembra, né, que se falou como é que surgiu, como é que você descobriu a profissão no início, e eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu pedi para uma irmã que está nos assistindo, quer dizer, ela disse assim, o que você quer ganhar de aniversário? Aí eu disse, olha, eu tinha um laboratório chamado LAI, Laboratório Albert Einstein, pequeno cubículo, né?
E ali era um laboratório bem completo sobre química e fotografia, que eu revelava assim, as fotos preto e branco e tal. E aí eu disse para ela, naquela época, era de 70, eu quero um telescópio para compreender os mistérios do universo. E ela foi para a livraria e trouxe um microscópio. Aí fiquei um pouco desapontado, mas combinou mais com o meu laboratório. Comecei a observar dentro do microscópio e vi aquela dança da vida, né? Aí eu disse, pô, mas que força é essa que anima e organiza o universo inteiro, tudo no seu tempo, no seu lugar? Eu olho para dentro do microscópio e vejo a vida dançando, essa mesma força. E aí a resposta veio, eu ouvi uma voz que disse assim, é a consciência. Foi quase uma experiência mística, assim, né? Porque veio aqui, não sabia de onde. Aí eu pensei, mas então quer dizer que não importa o lugar que eu esteja, o tempo que eu esteja, o que eu esteja fazendo, o que importa é a evolução da consciência? E, de novo, aquela voz se manifestou, então quer dizer que a melhor coisa que eu posso fazer na vida, a melhor contribuição que eu posso dar é trabalhar pela evolução da consciência? E a força de novo então olhei para frente e disse, então encontrei a minha missão. E dali já fui indo para o estudo. No ano seguinte eu ganhei um curso de hipnose da universidade de 40 horas. Maravilha! E aí nunca mais parei. Aí comecei a estudar meditação e tal, e entrei já numa organização internacional, onde ia palestras, congressos e tal. Então, o que nós vemos hoje? Que nós estamos num impasse, num momento, como o Pizzuti já falou, a necessidade de mais consciência, né? A necessidade de trazer mais consciência para os nossos atendimentos. A medicina, às vezes, se identifica, eu vejo muito com aquela coisa muito biológica, material, mas é um ser humano que tem consciência, que tem relações, e tudo isso mexe com a sua saúde. A qualidade de vida está, sobretudo, na relação com as pessoas, na relação com o mundo. E, como eu falei no início, né, a relação, hoje, sofre um filtro, porque quem não lida bem nas redes sociais já se atrapalha nisso, né? E o mundo que está se digitalizando tem muitos benefícios nisso, mas tem uma série de problemas, porque uma parte da população não alcança mais essa conexão, né? E eu acho assim que esse processo da horizontalização do isolamento, acho muito problemático, porque isso influencia no aumento do suicídio, no aumento da falta de um sentido de vida, no aumento da ansiedade, da angústia, fobias. Porque hoje você se sente ameaçado quando anda na rua. Qualquer um pode ser o inimigo. É como a gente, no tempo dos templários, qualquer um podia pegar a espada, e às vezes o inimigo pode ser você, porque você pode estar assintomático e transmitindo. Então, nós estamos vivendo um tempo, um momento, que é impossível não ter ansiedade. Até não seria saudável não ter ansiedade numa certa medida, né? Agora, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, eu vejo que, mais do que nunca, nós todos precisamos, inclusive os profissionais de saúde, cuidar da sua saúde mental, da sua ansiedade. Eu estava um acompanhamento assim, inclusive da parte política, muito intensa, até poucos dias. Aí chegou um dia assim, para um pouquinho, vamos sair um pouco de alguns grupos, vamos aumentar um pouco a meditação, vamos serenar, porque nós todos precisamos, esse é um momento, e queira ou não, a espiritualidade ela está presente. E aquelas pessoas que têm uma certa raiz na espiritualidade, que têm crenças, que nós temos uma dimensão maior, essas pessoas vão sair mais enriquecidas. Porque é muita ansiedade, é muita pressão, a própria mídia, né? E eu vejo que a mídia enfatiza quantos morrem e tal, e não enfatiza justamente o que o Dr. Pizzuti colocou, da importância da maravilha extraordinária que é a capacidade do nosso organismo de se recuperar, se fortalecer. Então, é um momento também das pessoas aprenderem a fazer mais uso da oração, da meditação, porque existem pesquisas que mostram que uma pessoa que se conecta mais com uma dimensão espiritual,
ela tem uma capacidade muito aumentada no seu sistema imunológico. Agora, essa espiritualidade, ela está em cada relação que nós temos, no jeito que nós olhamos, no jeito que nós nos solidarizamos. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que são mais solidárias, que contribuem mais com os outros, elas têm um aumento, assim, da própria imunidade. Então, porque tem uma série de fatores. O próprio fato da pessoa conseguir reconhecer a gratidão do que ela recebe, do que as gerações passadas nos trouxeram, né? Essa visão, que parece, às vezes, uma coisa assim muito abstrata, mas, na verdade, a pessoa se sentir grata e ter essa conexão até bíblica, né? Como quando se diz assim, honrar pai e mãe, né? Mas se nós realmente percebermos, nós só estamos aqui em função de todo um trabalho que foi feito pelas gerações anteriores, né? Então, é uma coisa assim que hoje temos que pensar mesmo, para onde que a humanidade está indo? E tudo começa, eu digo assim, a gente precisa começar pela própria casa, né? Sermos a transformação que desejamos para o mundo. Porque o que acontece? Diz que uma vez perguntaram para uma pessoa muito conhecida, nem vou citar o nome, ele disse assim, bom, comece a transformar o mundo arrumando o seu quarto. Mas essa frase que no Instituto sabe, né? Que nós temos como lema sermos a transformação que desejamos para o mundo. Então, eu penso que é um momento de nós questionarmos muito e rever também os caminhos da psicologia, os caminhos da medicina, né? Porque realmente essa humanização, mesmo a psicologia precisa se humanizar mais, porque às vezes é o indivíduo de um jeito muito isolado, nós somos parte de toda uma conexão, de uma dança da vida, né? Então, eu quero dizer assim que achei muito boa essa reunião de vários profissionais, porque para lidar com o ser humano, para lidar com o idoso, que qualquer idade pode ser a melhor idade, precisamos lembrar que as melhores obras do renascentismo foram feitas por pessoas com mais de 60 anos, as melhores pinturas, as melhores obras, né? Então, o que acontece? É importante que a gente perceba, como o Eduardo, que já se retirou desse, né, que a velhice não é uma doença, e é um período onde a pessoa tem mais sabedoria, mais capacidade de aprender com os erros, né? O único problema da sabedoria é que a gente, quando alcança, tem pouco tempo para aproveitar, né? Mas, enfim. Então, é uma coisa que eu acho que, mais do que tudo, precisamos levar em conta que há uma dimensão mais ampla daquele nosso cliente, do nosso paciente, né? Esses dias, até uma pessoa de Buenos Aires entrou no meu Facebook e disse, que feio você chamar de cliente. E eu pensei, ela tem razão mesmo, porque dá uma impressão, né, um pouco comercial. E, na verdade, só que nem todos os pacientes têm a paciência, né, que nós precisamos. Mas nós precisamos voltar aos valores básicos da humanidade, né? O desenvolvimento da paciência. Esses dias, até uma pessoa, uma situação interessante, saiu de um grupo, assim que eu fazia parte lá, né, de amigos, familiares, e aí eu disse, olha, eu prefiro conviver com os defeitos das pessoas, conviver com as grandezas também, porque aí eu tenho condições de trabalhar a minha própria paciência, eu tenho condições de trabalhar minhas próprias imperfeições e ter uma compreensão em relação aos outros. Então, em vez de fugir do conflito, eu prefiro aprender com o conflito, né? Na internet também surgem esses conflitos. Aí qualquer coisa já leva para o lado pessoal, né? Aí a pessoa já se ofende porque não sabe viver com a diferença. E hoje eu acho que nós precisamos estudar muito isso, como é que a gente lida, né, com as redes sociais, que é o novo campo das nossas relações também. E isso daria uma live inteira. Sabe... Mas eu agradeço, então, pelo convite, e os colegas, o Márcio Seabra, o Ricardo Casanova, obrigado, o Wilson,
o Eduardo, cada um fez colocações assim que completam, né? Porque eu sou de uma família que eu sou o 13º filho e eu já estou idoso, já tenho 60, fazendo 60. Então, tenho 11 irmãos mais velhos que eu, né? Alguns estão assistindo aqui, inclusive. E eu pensei assim, como é que eu vou me preparar para essa live? Aí eu liguei para cada um dos irmãos mais velhos. E falei, o que tu acha? E eu vi, porque a gente precisa aprender de tantas pesquisas acadêmicas, mas o grande aprendizado está nas nossas relações, né? Então, o que a gente vê também é que pessoas muito idosas hoje, às vezes são melhor tratadas dentro de uma casa geriátrica, onde ela tem relações próximas e todo, do que dentro de casa, às vezes que a pessoa está muito isolada. E me preocupa muito que a minha família tem uma boa condição, assim, de viver dignamente nesse momento. Agora, o que acontece com aquela parte da população, né, onde o saneamento básico falta, onde as pessoas... Sabe uma coisa, doutor Veroni? Sabe uma coisa? Eu tenho pouquinho tempo, mas assim, uma das coisas que eu tenho pendente para perguntar justamente passa justamente por esse fato, e a pergunta era para o Ricardo e para o Márcio. Qual é o outro lado do idoso que não se vê? Aquele idoso que não está na estadística das denúncias do Disque 100. Aquele que não aparece reclamando. Porque assim como existe a figura do desempregado e o desalentado, aquele que deixou de buscar trabalho e aquele que deixou de buscar ajuda, onde encontramos ele? Será que é pertinente essa pergunta? Ricardo. Professor, eu acho que... Ricardo. Não, pode responder. Não, primeiro, eu tenho que ajustar aqui meu equipamento está acabando a bateria. Professor, eu acho que essa pergunta, ela é muito pertinente. Nós temos que refletir diariamente sobre isso, porque sempre nós falamos das pessoas que estão na estatística. E hoje, quando eu falei daquelas denúncias todas, de 500% de aumento, nós estamos falando de pessoas que estão na estatística, mas a maior parte não está na estatística. Está esquecida em casa, está passando por necessidade, idosos sofrendo violência, mas eu até percebo que isso é muito cultural do brasileiro, talvez, ache que é normal. O idoso já está idoso, não vai contribuir mais com nada, e o próprio idoso não conhece, muitas vezes, a maior parte, seus direitos. Então, ficam esquecidos em casa, ficam esquecidos numa casa de repouso, ficam esquecidos. Então, nós precisamos educar, como, se eu não me engano, falou o doutor Eduardo, professor Pisurti, precisamos educar a família. Nós precisamos cuidar de todos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, principalmente dos nossos idosos. Porque quando nós falamos em idosos, né, eu volto a falar do Estatuto do Idoso com 60 anos ou mais, mas o idoso maior de 80 anos, ele tem, por lei, prioridade em relação aos outros. E temos idosos que precisam da nossa ajuda. Muitas vezes é uma população vulnerável que não tem como expressar sua vontade, e a família é que tem que cuidar. E só para ilustrar mais, a nossa Constituição e o Estatuto do Idoso, a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, determina que é obrigação e é dever da família, do poder público e do Estado, cuidar dos seus idosos. Só que nós percebemos que a família não cuida dos seus idosos. Então isso passa por educação familiar, desde nossos filhos, né?
Então, eu acho que é muito disso. E, respondendo novamente a sua pergunta, muito pertinente, eu acho que a maior parte está fora da estatística, esquecida em casa, passando por necessidade, precisando que nós passemos informações, a população precisa conhecer. E precisa saber também que as atitudes contra os idosos, elas estão discriminadas e tem penas embaixo. Não é? Tem penas. Não é fazer, todo mundo faz coisas para os idosos, só que se conhecer um pouco dos seus direitos, lá tem uma pena para cada atitude. É proibido não dar assistência para idoso, não dar atendimento, é proibido o idoso passar procuração sem a sua vontade, é proibido filho ou qualquer pessoa reter um cartão de benefício do idoso, é proibido. Está na lei e tem uma pena para isso. Se tiver uma denúncia, é crime, a pessoa vai responder por crime. Ricardo. Interessante. Tem algumas questões que eu gostaria de pontuar da vulnerabilidade, né? Por natureza, o idoso ele é mais vulnerável, o idoso mais ancião ainda. Inclusive para golpes financeiros, né? Então a gente vê muitas vezes o idoso sendo alvo de quadrilhas que atualmente têm se dedicado a aperfeiçoar os seus golpes, né? Justamente aproveitando às vezes a fragilidade desse idoso no manuseio de equipamentos e tudo mais. Então é importante em termos de política pública que mesmo para esse idoso que não está sendo visto, que se promovam campanhas de alerta, né, para reduzir essa vulnerabilidade à exploração, né. Então esse é um tema também que se deve pensar. Outra questão relacionada com a vulnerabilidade e com as demandas desses idosos que não são vistos. Vou trazer outro exemplo de uma idosa e aí exemplo de abordagem do serviço mesmo. Exemplo de uma idosa que estava com uma sensação de doença, de tremores e tal, e negligenciada. Fizemos a abordagem e por meio do Ministério Público e Justiça, se conseguiu que os filhos, enfim, aportassem recursos para essa idosa e garantissem o básico. Só que essa idosa continuou manifestando um determinado grau de sofrimento. E aí, quando a gente foi verificar, ela dizia que ela não queria o recurso, ela queria o afeto dos filhos, né? Então, não era mais a demanda material, mas a demanda do sentimento afetiva, né? E aí, a gente foi fazer uma abordagem com os filhos e verificou que essa mãe, que estava demandando um afeto naquele momento, não tinha, segundo os filhos, dado esse afeto ao longo da vida para eles. Então, eles não tinham o que retribuir para ela, né? E, pelo contrário, às vezes tinham uma relação de aversão, inclusive. E aí se fez um trabalho com esses filhos para tentar trabalhar com eles as circunstâncias nas quais essa mãe sofrida, que tinha que priorizar o trabalho para garantir o alimento para os filhos, em detrimento talvez de um afeto, de um carinho, de um afago. Então, fazer toda uma abordagem mais ampliada, integral, para tentar resgatar o mínimo de sentimento que era o que naquele momento essa invisibilidade estava trazendo, né, como externo. E Ricardo, isso, de fato... Fale. Me deixa fazer uma colocação, por favor. Esse pedido de reparação afetiva é um fato que tem se dado de forma mais repetida do que a gente imagina. Eu quero dizer isso porque, em alguma circunstância, em algum momento, já no anterior programa nosso, Sintonize Família, em ocasião de ter uma terapeuta, psicoterapeuta, que tem desenvolvido a linha da constelação familiar, ela nos explicou justamente a importância de fazer um trabalho de geração em geração, porque muitas vezes o que nos acontece hoje não é outra coisa que a incorporação quase que genética
dos conflitos e traumas de vivência de outros seres antepassados nossos, e que, de alguma forma, a gente não sabe como foi, mas na hora que você se liberta daquilo, você, de alguma forma, oferece melhores condições para aqueles que estão vindo por trás. Ou seja, talvez alguma situação traumática de um avô que tem passado através do pai e que você está vivendo hoje, se você conseguir trabalhar isso terapeuticamente, vai libertar seu filho e seu neto de repetir as mesmas dificuldades, os mesmos traumas. Eu queria colocar isso porque faz parte daquilo que nós se vê do outro lado, que está com a gente, que de alguma forma o doutor Pissuti colocou, da importância da física quântica, de entender o outro lado, que nós se vê, que não estamos vendo só um paciente, cliente, estamos vendo um ser humano. O doutor Deroni, você levantou a mão, queria colocar algo? Sim, eu trabalho com constelação familiar, já fiz 5 formações nisso. Na verdade, durante a faculdade, o indivíduo era tratado muito isoladamente, né? De uma forma, muitos sintomas físicos, mentais, emocionais. Agora, eu vejo hoje que, além do que o Jung coloca, nós temos nosso aspecto instintivo, emocional, racional e até intuitivo, nós temos o aspecto relacional, que é de grande importância, né? Então, relacional significa justamente isso. Nós absorvemos parte de toda a história dos nossos antepassados, porque existe a genética, né, que se fala muito, mas existe a epigenética, que é justamente aqueles 80% que pareciam vazios na genética, hoje se sabe que trazem informações sobre a história familiar, uma série de coisas. Então, o que acontece? É como um campo de energia. Hoje nós falamos muito na nuvem, né? Na internet, né? Mas é como a nossa família tem uma egrégora, usando um termo que se usa no ocultismo, né? A egrégora. Então, temos um campo de energia e quando alguma coisa não está resolvida, ela se expressa muitas vezes. Então, a pessoa exclui alguém é tratado como excluído numa geração. Aí o filho de uma pessoa que educa bem, que é cuidadoso e tudo mais, tem atitudes esquizofrênicas, por exemplo. E do nada, aparentemente, não sabe de onde vem. Não, se busca só a parte biológica. Mas, na verdade, quando algo acontece no contexto interno, emocional da pessoa, isso marca a nossa estrutura cerebral e a nossa bioquímica. E você não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Teilhard de Chardin, que ele diz assim: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, significa que um ressentimento, uma mágoa, uma hostilidade que a pessoa tem dentro da família, daqui a pouco afeta o seu filho, afeta pessoas que estão no campo, e mexe com toda uma vibração, uma espécie de matriz mais sutil do que se manifesta na nossa vida. Então, na constelação familiar que eu faço hoje online, também, hoje nós estamos adaptando todo o nosso trabalho online, né? Porque nós temos que tentar, hoje, procurar melhorar, triplicar, quadruplicar a qualidade do nosso atendimento online, porque para muitas pessoas só é possível isso, né? E então hoje está havendo um grande desenvolvimento assim desses aspectos. É claro que só tem acesso uma parte da população, seja por habilidade, seja por condições financeiras e tal. Mas de qualquer maneira, voltando à raiz do assunto, né? As nossas gerações, elas afetam a nós mesmos. Às vezes 1, 2, 3 gerações. O interessante é que, biblicamente, já se falava, isso vai marcar 7 gerações da frente, né? Então, a pessoa se suicida, um avô, por exemplo, de alguém,
isso vai marcar a família toda e essa informação chega na pessoa e afeta suas emoções, que afetam suas glândulas, que afetam o seu corpo. Então, muito da doença que existe, ela é psicossomática. Segundo alguns estudiosos, quase todas. Segundo estudiosos, todas, mas eu tenho uma resistência de quase todas. Mas a verdade é que até uma pessoa que é afetada pela radioatividade, se você pegar 10 pessoas afetadas do mesmo jeito pela radioatividade, você vai ver que algumas são muito afetadas, outras quase nada. Então, tem todo um processo que volta... O que é mais essencial? A consciência. Então, é por aí que nós precisamos ampliar nossa capacidade de relacionamento com mais consciência e também olhar os nossos tratamentos, né? Sempre buscando essa interdisciplinariedade, né? Sempre, primeiro, como disse o Dr. Pizzuti, que eu acredito muito, preparar muito o nosso organismo, a nossa convivência, para fortalecer o que a natureza nos traz. A farmácia de Deus, né? Como se diz. E eu acho que a homeopatia, muitas vezes, ela é mais alternativa do que a raiz das coisas, porque se a pessoa não encontrou na natureza, aí, claro, vamos pegar um remédio e tal, e certos remédios são essenciais, tudo bem, mas tem que cuidar para não exagerar, porque o Rivotril hoje, por exemplo, se vendia 29 mil caixas em 2007, hoje se vende 30 mil caixas no Brasil, país com maiores índices de ansiedade do mundo. Mas isso já é assunto para outra live. Vamos dar a chance do Ricardo concluir. Ricardo, desculpa, Ricardo, que estou... Não, capaz, são contribuições muito importantes. E finalizando, mesmo, a gente tem que fortalecer a questão da consciência, de fato, e principalmente da noção de que, principalmente entre família, mas entre sociedade, estamos todos conectados. E se um sofre, todos sofrem, né? Então, assim, a oscilação desse sofrimento, ele vai reverberar, mesmo que inconscientemente, em todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que maestralmente se expuseram e trouxeram muitas contribuições para mim também. Eu saio com um aprendizado muito grande. Obrigado a todos. Obrigado, professor, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Pizzuti, por favor. Eu só ia deixar uma questão aí para o pessoal pensar, pelo menos no assunto. Tem um físico alemão, Schumann, que lançou a teoria de que, pela ressonância de Schumann, leva o nome dele, né? Nós, seres humanos, estamos contando mais anos em menos tempo. É só para ficar essa reflexão aí, para o pessoal pensar no assunto e pesquisar sobre a ressonância de Schumann, e nós estamos contando mais anos em menos tempo. É só isso que eu agradeço pelo convite. Mais anos em menos tempo. Lucas, pode se fazer presente, Lucas? Como foi isso, Lucas? Demoramos demais, certo? Não, mas um papo como esse aí, com essa turma aí, vale a pena. Temos que fazer um segundo tempo aí. Tá tudo bem, Lucas? Tá tudo bem. Estou até um pouco emotivo aqui acompanhando essa... Bom, como era de prever, nós tínhamos entre meia hora e uma hora, certo? Obviamente que a gente já passou esse tempo, mas eu quero ao Dr. Deroni que transmita para o Dr. Eduardo nossa gratidão pela sua contribuição, agradecer você, Dr. Deroni, pelas suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos colocados
hoje nesse encontro. Ricardo, maravilhoso todo aquilo que você nos trouxe hoje, que nos permite refletir grandemente sobre o que é um cenário que estamos vivenciando e que muitas vezes não enxergamos. Doutor Márcio Seabra, que bom que você nos coloca aquelas ferramentas que os idosos têm. Que bom saber o que é o marco referencial judicial que está ao serviço do idoso e até que ponto nós precisamos educar essa população quanto às famílias que também convivem com esses idosos, aqueles que atendem os idosos. E doutor Ibson Pisucci, como sempre, nossa gratidão, porque dessa vez eu acho que o doutor Deroni falou mais do que você. E dessa vez você passou bem a prova da paciência. Sim. E claro, vai se familiarizando com as lives, doutor Pisucci, porque às vezes a gente parece que escuta muito bem, às vezes a gente escuta mais barulho do que palavras, às vezes os amigos parece que vêm do além, aparecem, desaparecem, e faz parte dessa nova realidade que são as lives. Então, eu peço para vocês essas saudações de despedida, para nós encerrar finalmente nosso programa. Doutor Pisucci, doutor Márcio, doutor Deroni e Ricardo, ok? Doutor Pisucci. Bom, eu só tenho a agradecer, Juan, ao convite aí. A gente vê que tem... A gente aprende com isso também, né? Nunca é tarde para aprender, já dizia o meu avô. Então, eu agradeço mais uma vez ao Juan e ao Lucas aí, né? E ao Deroni por ter aceito o convite. E as pessoas que vieram aí trazem sempre um pouco de conhecimento a mais. E onde há diálogo, há sempre alguma coisa de boa a tirar para cada um de nós. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, doutor Pisucci. Doutor Márcio. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer a quem participou da live, ao público. E o meu recado hoje é que, mediante essas informações todas, isso que nós estamos vivendo, a pandemia e o aumento da violência contra os nossos idosos, que nós possamos não nos calar. Quando nós identificarmos algum tipo de violência, seja na casa vizinha, seja na nossa própria casa, ou enfim, onde seja, que nós possamos denunciar. Então eu queria deixar o recado e falar sobre o Disque 100, que é o canal dos direitos humanos, né? Então o Disque 100 no Brasil todo. Se você souber de algum caso de violência contra o idoso, ligue para o Disque 100 e denuncie. Não fique calado, porque nós vivemos em um tempo que não podemos mais aceitar esse tipo de violência, principalmente contra os idosos, e temos que denunciar. Então, obrigado pela oportunidade de hoje, né? Eu só tenho a agradecer. Doutor Deroni. Então, isso que o colega acabou de falar, eu acho de grande importância, porque, às vezes, nós criamos uma dessensibilização. A gente passa numa rua da praia, por exemplo, ao lado de uma pessoa deitada e desvia como se nada fosse, né? E nós temos essa responsabilidade, né? Então, se cada um fizer isso que o colega falou agora, de realmente se posicionar e fazer a sua parte, mesmo quando está próximo, isso é fundamental. Eu quero agradecer pelo grande aprendizado, porque realmente tem tantas coisas que vão sendo colocadas pelos colegas e nos lembram, né? Como é um tema amplo e como é rico, né? E eu gosto muito de uma frase que eu deixo assim: quando dois ou mais se reúnem em meu nome ou com um objetivo, eu estarei entre vós, né? Então, eu vejo que nós estamos, ao mesmo tempo, em mais de um mundo, né? Um mundo bem objetivo, mas também um mundo subjetivo, maior e até mesmo de ordem espiritual. Então, um abraço, e eu vejo que quando se vê assim, o que vai se fazer a partir de agora, eu digo assim: viva um dia. Então, eu gosto de fazer uma oração para finalizar,
quando eu acordo de manhã, que a luz do sol ilumine o meu caminho, me mostre o lugar de cada coisa e o meu lugar no tempo e no espaço. Bom, um grande abraço a todos e grato pela oportunidade. Obrigado. Ricardo. Sintetizando, tem uma palavra que fala da empatia, né? Às vezes a empatia ela não é muito bem compreendida. A gente fala assim, eu tenho que fazer para o outro o que tu gostaria que fizesse para ti, quando na verdade não é bem assim. Tu tem que fazer para o outro aquilo que o outro gostaria que fosse feito por ele. Então, assim, é respeitar o lugar do outro também e às vezes tentar tentar buscar minimamente, né, da onde se parte e aonde se quer chegar. Isso é um ensinamento assim que eu trago sempre presente, né, principalmente quando a gente lida com a questão da naturalização das pessoas em situação de rua, né, existe também o inverso, né, que é querer tirar todo preço a pessoa da rua e sem ver se aquela pessoa quer realmente sair da rua. Então, as relações humanas, elas são muito complexas e a gente tem que sempre se colocar num patamar abaixo de humildade, sem querer ostentar, né, as soluções prontas, né? Mas, de fato, o primeiro passo é olhar, sair da banalização, é olhar ali a violência e não se calar frente a ela. Para isso, o Disque 100, de fato, é o caminho mais efetivo, né? Se tratando da questão dos direitos humanos contra idoso, criança, adolescente, mulher. Então, eu deixo mais uma vez, reitero aí meu agradecimento pela oportunidade, peço desculpas mais uma vez pelo atrapalhamento aí em alguns momentos com os equipamentos, mas a gente vai aprendendo nessas dinâmicas aí. Muito obrigado, pessoal, e um grande abraço. Lucas, eu me lembrava de um poeta hindu, o índio, o Rabindranath Tagore. Ele dizia uma poesia muito simples, pequenininha. Ele dizia: eu dormi e sonhava que a vida era alegria. Servi e vi que a vida era serviço. E servi mesmo e vi que o serviço era alegria. Quando a gente se sente que é útil para alguém, a gente se sente plenamente vivo. E hoje, Lucas, nós temos aqui parceiros para cuidar. E nada, absolutamente nada pode atrapalhar, nem vai atrapalhar a missão de cada um deles para fazer cada dia melhor a vida de alguém. E eu agradeço muito, especialmente pela enorme contribuição, gigante contribuição que vocês fizeram para entender melhor esse universo do idoso em tempos de pandemia. Lucas, as últimas palavras hoje é contigo. Tá certo, tá? Enquanto eu acompanhava aqui tantas informações importantes, assim, e que a população acaba recebendo, né? Pedir que o pessoal também compartilhe, né, essa live, porque é um conhecimento que fica aí, ele não se torna obsoleto. E eu também queria destacar aqui, em homenagem ao meu avô, ele já faleceu aí, não faz muito tempo, mas ele sempre manteve uma alegria de viver, e a bandeira que ele levantou nos últimos anos de vida era em prol do idoso. Tanto que São Leopoldo, município aqui da região do Vale dos Sinos, tem hoje um centro de referência que leva o nome dele, centro de referência ao idoso. Né? Então, realmente, isso é mais um motivo para mim ficar assim, muito contente. E eu quero chegar lá, né? Ele morreu aos 85 anos, mas sempre sorridente, lutando pela vida. Né? E a gente vendo hoje, não sei como seria, né, se ele estivesse vivo hoje, nesse período de pandemia, mas é um cara que sempre inspirou nós nessa questão da alegria, de lutar pela vida e com certeza aí pelas pessoas que estão mais debilitadas hoje, né, que é o que todos nós queremos, chegar aos 100 anos, por exemplo, né, e é isso. Muito obrigado a todos que participaram e continuem conosco e vamos seguir essa parceria aí para cuidar uns dos outros
E a gente fica, né, professor, acredito que posso colocar isso sempre à disposição. Eu acho que todos que participaram desta live hoje, assim como outras que nós estamos realizando, precisam retornar para a gente continuar esses assuntos que a gente está pautando, porque a gente não consegue esgotar nunca um assunto como esse, por exemplo, do idoso, toda a dimensão que envolve o ser humano na sua totalidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.